Boa tarde a todos. Iniciaremos agora mais uma aula de matemática do 7º ano. A tarefa de hoje está na página 196 e é correção. Começaremos a correção pela questão 1. Então, vamos lá as raízes. Indique os itens que representam números inteiros. Então, números inteiros são os números positivos e negativos e não pode ser com vírgula, tá? Então, aqui eu tenho, ó, raiz de mais 16 é 4, positivo, então ele é um número inteiro. Raiz de mais 36 é 6, esse também é um número inteiro. Raiz quadrada de menos 81, então não existe raiz quadrada de número 81 nos números reais. Então, se não é inteiro, então esse aqui não pode marcar x. Raiz quadrada do módulo de 81. Esse aqui, o módulo de 81 é 81 e o resultado é 9. Então, esse pode marcar. Oposto da raiz quadrada de menos 25. Então, esse aqui não tem como resolver. E raiz quadrada de 250 não é uma raiz quadrada exata. Então, também não pode marcar. Então, marcam x apenas no A, no B e no D. Vamos à questão 2. Que números inteiros existem entre raiz de 64 é 8, raiz de 100 é 10. Quais são os números que estão entre 8 e 10? Inteiros, 9. Raiz quadrada, o oposto da raiz de 25, então é menos 5. E o oposto da raiz de 9 dá... Raiz de 9 é 3, o oposto é menos 3. Qual o número que está aqui entre eles? É o menos 4. O oposto da raiz quadrada de mais 16 é menos 4, e raiz quadrada de 0 é 0. Quais os números que estão entre menos 4 e 0? Então, é menos 3, menos 2, menos 1. Então, marca esses números que são a resposta, menos 3, menos 2 e menos 1. Vamos agora à questão 3. A questão 3 pede para desenhar uma reta numérica e localizar esses números na reta numérica. Então, vamos ver aqui. Então, eu desenho uma reta. Vou diminuir um pouco mais para a gente visualizar todos os números. Então, agora eu tenho aqui, ó. Raiz de 64 é 8. Então, 8 aqui. Aí, você vai escrever raiz de 64 no lugar do 8. Oposto da raiz quadrada de 1 dá menos 1. Então, menos 1, aqui você vai colocar o oposto da raiz quadrada de mais 1. Raiz quadrada de 49 é 7. Então, aqui, raiz de 49 no lugar do 7. Raiz de 121 é 11. Então, aqui, raiz de 121, que é 11. Oposto da raiz quadrada de 49, dá menos 7. Então, aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, oposto da raiz quadrada de 49. Oposto da raiz quadrada de 144. Raiz quadrada de 144, 12. Então, aqui é menos 12. Oposto da raiz quadrada de 144. E o último, raiz quadrada de 100 é 10. Eu vou colocar aqui para baixo, porque já está muito apertadinho ali, tá? Então, essa é a reta real com as respostas pedidas no 3. Vamos à questão 4. A gente já tinha começado a resolução na explicação, vamos ver. A raiz quadrada de um número inteiro é menos 16. Que número é esse? Então, vou procurar o quadrado de 16, que é 16 vezes 16, que é igual a 256. Então, vamos lá. Aqui a gente viu que era raiz da raiz de 256. Então, repete uma raiz. Raiz de 256 é 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Qual é o quadrado de um número inteiro, cuja raiz quadrada é 4? Então, aqui, o número cuja raiz quadrada é 4 é 16. Qual é o quadrado de 16? 16 ao quadrado, 256. Vamos às expressões numéricas. Eu vou colocar todas em uma folha para ficar melhor de nós resolvermos. Iniciaremos a resolução das expressões numéricas. Lembra sempre que primeiro é potência e raiz. Então, tudo que não é potência e raiz, repete. Então, repete 10,
repete 5. Raiz quadrada de 49 é 7. Mais 81 vezes... Aqui é a raiz quadrada de 81, esqueci a raiz. Vou repetir aqui para a próxima linha, para não rasurar. 3 ao quadrado é 9. Resolvendo essa raiz, resolvendo a multiplicação. 10 menos 5 vezes 7, 35, mais raiz quadrada de 81 é 9 vezes 9. Agora, eu vou resolver a multiplicação. 10 menos 35 mais 9 vezes 9, 81. 10 menos 35 é menos 25. Repete 81. E menos 25 mais 81 dá mais 56. Esse é o resultado da letra A. Vamos à letra B. Mesma regra. Primeiro, potência e raiz, quando tem, tá? Então, resolvendo aqui, raiz de 49 é 7. Raiz de 81 é 9. Raiz de 64, 8. Repete o 4. Raiz de 16 é 4. Repete o 9. Agora, a multiplicação. 7 menos 9 mais 8 menos 4 vezes 4, 16, menos 9. Agora, a gente vai começar resolvendo a adição e a subtração. Vamos somar primeiro os números de mesmo sinal. 7 junta com 8, dá mais 15. Menos 9 com menos 16 com menos 9. Menos 9 com menos 9 dá menos 18. E menos 18 com menos 16 dá menos 34. E menos 15 mais 15 com menos 34, o resultado é menos 19. Então, esse é o resultado da letra B. A letra C também sempre começa resolvendo as raízes. Repete 3, raiz quadrada de 100 é 10, menos. Raiz de 64 é 8. Menos 2 vezes. Raiz de 16 é 4. E aqui 4 menos raiz quadrada de 9, 3. Começo resolvendo as multiplicações e o parêntese. Então, vamos lá. 3 vezes 10, 30. Repete, menos 8. Menos 2 vezes 4 dá menos 8 também. E 4 menos 3 dá 1. Nem precisava o parêntese, mas não tem problema. 30, repete, e soma esses 3 que são negativos. Esse sinal aqui nem precisa ter colocado. Apaguei aqui o parêntese para ficar melhor. Então, aqui eu vou somar menos 8 com menos 8 com menos 16. Menos 16 com menos 1 dá menos 17. 30 menos 17, 13. Esse é o resultado da letra C. Vamos à letra D. Resolvendo as potências. Aqui a gente vai aplicar logo a propriedade das potências. Repete a base, subtrai os expoentes. 5 menos 2, 3. Fecha. E aqui eu vou resolver as duas raízes. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 16 é 4. Menos 2 a terceira dá menos 8. E 5 menos 4 dá 1. Menos 8 vezes 1, menos 8. Vamos à última expressão, resolvendo aqui, potência e raiz. Menos 4 ao quadrado dá mais 16. 2 a terceira é 8, repete o 5. Dividido por 3 vezes. Raiz de 64, 8. Raiz de 100 é 10. Resolvendo aqui, multiplicação. Fecha colchete 16 mais 8 vezes 5, 40. 3 vezes 8, 24, menos 10. 16 mais 40 dá 56, dividido por 24 menos 10 dá 14. E 56 dividido por 14 dá 4. Esse é o resultado da letra E. A sexta questão diz: observe a representação abaixo e responda as questões. Para qual valor de n a raiz é igual a 8? Que número eu coloco aqui dentro para o resultado da raiz quadrada ser 8? Então, 64. Para qual valor de n a raiz é igual a 20? Que número vai ser dentro da raiz para o resultado ser 20? Então, é 400, porque raiz quadrada de 400 é 20.
Existe algum valor de n para o qual a raiz seja negativa? Então, não. Não existe raiz quadrada de número negativo. Letra D. Com base no estudo do sinal da expressão raiz quadrada de n, como será o sinal da expressão menos raiz quadrada que n? Então, o sinal será negativo. Número menor ou igual a zero. E vamos ao próximo. Encontre o número x em cada caso. X é o resultado de raiz de 441 menos raiz de 144. Raiz de 441 é 21. Menos raiz quadrada de 144 é 12. E 21 menos 12, 9. Raiz quadrada de 961 é 31. Raiz quadrada de 169 é 13. 31 menos 13, 18. Eita, ficou 8 fora do lugar. Igual a 18. Então, vamos à próxima questão. Leia e responda as questões. Marta construiu 3 quadrados de papelão. O primeiro quadrado tinha 16 como medida de lado. O segundo tinha como medida de lado a raiz quadrada da medida do primeiro. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, o primeiro tinha 16, o segundo tinha a raiz quadrada de 16. E o terceiro, a raiz quadrada da medida do segundo. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, 16, 4 e 2 o lado. Qual era a medida do lado de cada quadrado construído? Então, aqui, a gente vai colocar os resultados de todos. Ó, 16, 4 e 2. Quantas vezes o terceiro quadrado cabe no segundo? Quantas vezes esse quadrado cabe no segundo? 4 vezes. E quantas vezes o segundo cabe no primeiro? Não, quantas vezes o terceiro cabe no segundo e o terceiro cabe no primeiro? Esse pequenininho cabe quantas vezes aqui nesse maior? Então, 64 vezes. Vamos à próxima. Compare em cada triângulo a soma dos quadrados das medidas dos dois lados menores e o quadrado da medida do lado maior. A gente já fez aqui na aula passada com o lado raiz de 25. Agora, a gente vai para o próximo aqui, ó. 81 é 9 ao quadrado, mais 12 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado. Raiz de 81 é 9, raiz de 144 é 12, raiz de 225, 15. Então, aqui a gente vai somar 81 mais 12 vezes 12, 144, igual a 225. Somando aqui dá 225 igual a 225. É o resultado da comparação, provando que o quadrado dos dois lados menores é igual ao quadrado do lado maior. E a última questão. O alfaiate Lúcio tinha um retalho retangular de tecido quadriculado, como o da figura, e queria fazer uma toalha quadrada nesse sentido. A gente viu isso no problema da explicação. Para não ter nenhuma perda, ele cortou o tecido em 3 partes, utilizando para os recortes as linhas quadriculadas, sem desfazer nenhum quadriculado. Cada parte cortada pôde ser justaposta à outra sem que sobrasse ou faltasse pedaços da outra peça, como o Lúcio fez. Então, vamos fazer o desenho. Vamos ver se dá para entender. Então, aqui é a tira de tecido dele. Ele tirou um pedaço e esse pedaço daqui ele colocou embaixo e o outro pedaço aqui ele colocou embaixo. Então, mais ou menos isso. Ele tinha uma tira de retalho assim, cortou esse pedacinho aqui, dividiu em 2 partes. Uma parte ele colocou aqui e a outra parte colocou aqui. E esses dois sumiram. E aqui nesse desenho não está quadrado, né? Mas a figura certinha vai transformar ele num quadrado, tá? Essa é a resposta da questão 10. Com isso, a gente finaliza o livro 1 e a correção do livro 1 e passaremos nas próximas aulas
para o trabalho no livro 2, tá? Então, boa semana para vocês, boa aula, tá? Façam essa atividade, confiram os resultados, tá? Que muito em breve nós teremos avaliação. Então, eu preciso que todos vocês tenham enviado devolvidas as atividades. Quem não tiver devolução da atividade não vai poder fazer avaliação. Então, se esforcem. Quem não conseguir tirar foto para enviar, pode digitar na própria, no campo atividade, lá na parte de digitar as respostas, tá bom? Então, boa semana para vocês e até a próxima aula.